Para continuarmos, irmãos, a falar com Deus, os que tiverem condições, vamos nos colocar de joelhos. Grandioso Deus, Pai amado, que habita nas alturas dos céus. Aqui estamos, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Estamos de joelhos, Senhor, para falar a Ti o quanto somos dependentes de Ti e somos pequenos na Tua presença. Mas, Senhor, sabemos que a Tua graça nos enche de amor e de bondade. Por isso, Senhor, Te somos imensamente gratos. E somos gratos também, Senhor, por mais uma semana que se inicia. E a estamos iniciando, Senhor, na Tua santa casa, para pedirmos, Senhor, a Tua direção e a Tua proteção durante a mesma. Esteja conosco durante a programação desta noite. Entregamos também, Senhor, o Teu servo, que escolheste para repartir o pão da vida conosco, para que ele também seja usado e iluminado por Ti. Obrigado, Senhor, por cada bênção, obrigado por cada graça. Entregamos a nossa vida individualmente aos Teus cuidados, Senhor, porque sabemos que podemos confiar em Ti. Também, Senhor, estende a Tua graça e a Tua mão poderosa sobre cada familiar que não está presente, Senhor. Nós sabemos que Tu podes alcançar a cada um. Tu conheces, Senhor, a necessidade desta igreja. Tu conheces, Senhor, a cada um individualmente. E por isso, confiando nas Tuas promessas de amor, Senhor, de paz, de bondade, nos entregamos totalmente a Ti, para que possa, Senhor, ser o grande líder da nossa vida. E oramos, Senhor, no Teu nome santo e abençoado. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. Hoje a Clarice está um pouco engripada e ela pediu para eu passar a dica de saúde. E hoje vamos falar sobre os benefícios da banana. Quantos aqui gostam de banana? Muito bom. Banana é uma delícia, eu também gosto. A banana, ela é considerada uma das frutas mais consumidas no mundo. Ela é conhecida por fornecer energia instantânea. Ela fornece 90 calorias a cada 100 gramas de banana consumida, né? É fonte de carboidratos, também é rico em fibras, contém uma pequena quantidade de gordura e de proteína. Ela também contém vitaminas e sais minerais, como a vitamina A vitamina C, a vitamina B, ferro, magnésio, potássio, manganês, zinco e fluoreto. A banana, ela também reduz a pressão arterial. E a banana, ela é uma importante fonte de potássio, que é conhecida por reduzir a pressão arterial. Isso ajuda a contrabalancear os efeitos do sódio no nosso corpo. Os benefícios que a banana tem, né, para a digestão, né, para a digestão. As bananas, elas são conhecidas por a sua alta quantidade de fibras que ajudam na digestão. Ajuda a manter o equilíbrio de eletrólitos no corpo. É fonte de frutoligosacarídeos, eu acho que é isso, que são probióticos e ajudam na manutenção das bactérias benéficas do trato digestivo. E ela também tem alguns benefícios para os nossos ossos, né? A banana, ela ajuda a fortalecer os ossos, ela contém frutoligosacarídeos que ajudam na absorção do cálcio e do magnésio do corpo. E também ela tem os benefícios para a visão. Ela contém alfa e beta-caroteno e vitamina A, que ajuda na proteção da retina do olho. Ela reduz o estresse e a depressão. O potássio é conhecido por ser um mineral destruidor do estresse. A banana contém triptofano, que é convertido em serotonina. A serotonina atua como relaxante e assim relaxa a mente de uma pessoa e melhora o humor. A anemia, ela pode ser impedida pelo seu consumo, pois ela é rica em ferro, que auxilia na produção de hemoglobina. E é claro, a banana, né, como todos sabem, ela pode ser preparada, né, como você pode fazer bolo, né, pode fazer tortas, sobremesa, né, vitamina. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de banana com aveia. Até hoje eu ainda gosto, né, mas é muito bom, né. E então é isso, essa é a nossa dica de hoje, né. Em nome de Jesus, amém.
Hoje o hino que eu vou apresentar, não vai ser cantar, vai ser em Libras. Não sei se todos conhecem, mas é língua brasileira de sinais. E também é uma forma de louvar a Deus e que humildemente que eu possa estar louvando a Ele nesse momento. Obrigado pelo convite. Lá eu sou apenas um servo. Lá eu sou, assim, o Jacksandro, o Tião, eles mandam, a gente obedece lá. É sempre assim, né? É verdade. Mas é um prazer estar com vocês aqui na igreja, compartilhar a mensagem desta noite. Saudar também os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo pela internet. Sejam bem-vindos à casa de Deus, que possamos compartilhar uma mensagem
que traga inspiração, crescimento espiritual para cada um de nós. Nesta noite queremos abordar um assunto sobre confiança em Deus. Como podemos desenvolver uma melhor confiança em Deus através dos exemplos que nós temos na Bíblia. E para isso vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Reis. Segundo livro de Reis. 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis fica depois de 1 Reis e fica antes de Crônicas. Isto. Todos encontraram? 2 Reis, capítulo 2. Curve a sua fronte, vamos pedir que Deus nos abençoe neste momento. Santo e eterno Deus, ao abrir a Tua palavra nesta noite, queremos pedir que o Senhor também abra o nosso entendimento para compreender a mensagem que tens para nós e para que assim possamos praticá-la no nosso dia a dia. Purifica o nosso coração, a nossa mente, é o que nós lhe pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Eu gosto de todos os personagens da Bíblia, profetas, os reis bons, né? Os reis maus a gente não gosta muito, não, mas os reis bons, né? Os reis de Israel que foram bons, os sacerdotes, que começou com Samuel, né? Muitos personagens da Bíblia eu gosto. E um profeta que eu tenho uma admiração muito grande é o profeta Eliseu. Por alguns ensinamentos que ele nos traz, e estão escritos aqui na Palavra de Deus, mas principalmente pela sua ligação, seu íntimo relacionamento com Deus. E eu fico impressionado com as histórias que traz sobre Eliseu. E Eliseu, ele fez um pedido, no início do seu ministério, ele fez um pedido para Elias. Mas quem ia atender o pedido que ele fez para Elias, na verdade, era Deus. E Deus atendeu esse pedido que ele fez. E esse pedido está escrito, relatado em 2 Reis, no capítulo 2, versos 9 a 14. Capítulo 2, versos 9 a 14. E lemos assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada do teu espírito. Elias era dotado do Espírito Santo. Ele também tinha uma ligação muito forte com Deus, andava com Deus, conversava com Deus. O Espírito Santo acompanhava na sua jornada. E Eliseu acompanhou um pouco da trajetória de Elias. E vendo isso, agora Elias faz um pedido. Mas que pedido audacioso, hein? Ele não queria o espírito que Deus havia dado para Elias. Ele queria o dobro. É um pedido audacioso. Nós precisamos cuidar com o que a gente pede para Deus. Na Bíblia tem outros pedidos, né? A gente tem que cuidar com o que a gente pede para Deus. Vamos supor, alguém de repente pede para Deus aumentar o seu salário, né? Tem várias formas de aumentar o salário. Aumentar o seu ganho, o seu rendimento. Deus vai lhe dar mais serviço e assim você tem mais rendimento, mais ganhos. Não é uma forma de Deus angariar ali, dar mais sustento a você? Não é verdade? Tem mais pedidos na Bíblia. Muitos pedidos, na verdade. Ana pediu um filho, né? Pediu um filho. Salomão fez um pedido muito interessante também. Esse pedido de Salomão está em 1 Reis. Vamos ler o pedido de Salomão. 1 Reis. Depois a gente volta aqui em Eliseu. 1 Reis, capítulo 3. Versos. 1 Reis, capítulo 3, o verso 7.
E diz assim: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, Salomão dizendo, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, não pediste riqueza, nem morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Ó o pedido de Salomão. Já foi sábio desde o começo, desde o seu pedido já usou de sabedoria no seu pedido. Nem não pediu riqueza, não pediu poderes, não pediu reinos, pediu sabedoria. E aí Deus deu sabedoria para ele. Quanto de sabedoria Deus deu? O homem mais sábio que este mundo já teve, e não houve nenhum mais sábio do que ele, e não haverá nenhum mais sábio do que ele. A história de Salomão, ela é contada, essa história é contada desde quando a gente é criança, a gente escuta a história de Salomão, né? E eu com 5 anos de idade gostava muito dessa história, e comecei a orar para Deus me dar sabedoria. E todos os dias, não tem um dia que eu não peço para Deus me dar sabedoria. Em algum momento dos meus pedidos, eu fui um pouco audacioso. Eu li esse verso várias vezes. E aqui diz que nunca houve um igual a Salomão e nunca haverá um igual a Salomão. Aliás, nunca houve um mais sábio que Salomão e nunca haverá um mais sábio que Salomão. Mas semelhante pode haver, não pode? E eu passei a pedir a sabedoria de Salomão. Muita audácia, né? Não chego nem aos pés. Mas muitos pedidos tem na Bíblia. E aquilo que a gente pede, Deus, se é para o nosso crescimento espiritual, crescimento profissional, Deus concede. Deus concede. Se você pedir para Deus te ensinar, te dar o dom de falar, né, a habilidade para falar em público. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Até hoje tenho vergonha. Para aceitar um convite, Jacksandro, eu luto bastante. Mas a gente aceita. Falar em público. Mas como Deus vai te dar o dom, vai te ensinar a falar em público? Como que Ele vai te ensinar a falar em público? Você dentro da sua casa olhando para o espelho? Ele vai te dar a oportunidade de você falar em público. É a forma de Deus te ensinar a falar em público. Não tem outra forma. Não tem como você aprender a falar em público falando só em casa, para si mesmo. Tem que vir na frente e falar em público. Aí você vai desenvolvendo, perdendo o medo de falar em público. Você quer aprender a nadar? Eu não sei nadar até hoje. E eu fico treinando. Treino, todo ano eu treino na natação. Treino no seco. Até hoje não aprendi a nadar. Vou aprender a nadar quando? Nunca. Tem que jogar na água. Se não jogar na água, não vai aprender a nadar. Tem que jogar na água. Tem que entrar na água. Sabedoria. Paciência. Como Deus pode dar paciência ao ser humano? Como você pode desenvolver paciência, Tião? Trabalhando com o íris, né? É uma forma. Como Deus pode dar paciência para nós? Ele vai colocar oportunidades na nossa frente, oportunidades das quais nós vamos ter que desenvolver a paciência. Às vezes é um filho que está sendo muito agitado, e daí temos que ter paciência, né? Daí são oportunidades que Deus dá para adquirirmos paciência. Não tem outra forma. Oportunidades que Deus nos dá.
Então nós temos que cuidar com os nossos pedidos. Mas o assunto não são os pedidos, o assunto faz parte da história de Eliseu e a confiança que Eliseu tinha em Deus. Vamos voltar lá para 2 Reis, capítulo 2, e continuar a ler os versos 9 a 14. Então o pedido que Eliseu fez é uma porção dobrada do Espírito que estava com Elias. E aí no verso 10 Elias lhe diz: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou no seco. O ministério de Eliseu já começou com milagre, né? Já começou com milagre. Ele recebeu a capa, recebeu porção dobrada do Espírito, e ele já fez o milagre abrindo novamente o Jordão, para que ele pudesse passar, né? A história de Eliseu, na sequência, ele torna as águas de Jericó saudáveis para se beber. As águas de Jericó não podiam ser utilizadas e nem plantação se tinha aos arredores, porque as águas não eram boas. E Eliseu, então, ele cura as águas e torna as águas puras. E agora começa a germinar plantas e a plantação aos arredores, porque a água se tornou saudável. Na sequência, Eliseu, ele prediz vitória de Israel contra o povo de Moabe. A história de Eliseu aqui conta, né, o aumento de azeite da viúva. Quantas vasilhas ela conseguisse arranjar foi a quantidade de azeite preenchido. E que milagre é esse, que uma família com bastante necessidades, e a viúva conseguiu vasilhas com a vizinhança, com todo mundo, e todas as vasilhas que ela conseguiu se encheram de azeite, e ela agora comercializava aquele azeite com a cidade, com os vizinhos, e foi o sustento dela por muitos anos. Depois Eliseu, conta a história de Eliseu e a sunamita. Ele viajava bastante e a sunamita passava perto pela casa dela, e ela conversou com o marido, construiu um quartinho, porque queria que Eliseu, sempre que passasse ali, dormisse no quarto que era dele, dentro da casa dela, nos fundos, aquele quarto era dele. E aí Eliseu já muitas vezes dormiu naquele quarto, e conversou com o seu servo, e agora queria retribuir todo o carinho que ele recebia da sunamita, mas a sunamita não lhe cobrou nada, disse que não precisava de nada, mas não tinha filhos, e Eliseu fala: vocês vão ter filhos, em 1 ano vocês terão um filho. E já eram de idade, mas tiveram o filho. Depois esse filho se acometeu de uma doença, estava praticamente morto. E daí Eliseu chega e Eliseu traz o filho à vida. De novo, milagres. Outra história interessante de Eliseu é a cura de Naamã, que Naamã estava com lepra. Naamã era comandante da Síria, e ele foi até Eliseu para que Eliseu o curasse através de uma serva que estava na casa de Naamã, e Eliseu orienta e Naamã sai curado. Eliseu também faz um machado flutuar, e para nós parece que um machado, mas um machado, né? Um machado flutuar não é coisa de nada. Mas Israel, no tempo do rei Saul,
Não tinha um ferreiro em Israel. Todas as armas eram feitas, os filisteus faziam as armas. Não tinha um ferreiro. Não era fácil se possuir um machado. Então a importância de ele ter flutuado um machado era um utensílio caro na ocasião, na época, né? Mas a história de Eliseu, que eu quero me deter um pouco mais, está em 2 Reis, no capítulo 6, versos 8 a 23. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. E aqui traz uma lição de confiança em Deus, da qual nós precisamos desenvolver em nossa vida. 2 Reis, capítulo 6, vamos começar com o verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar de que o homem de Deus, que é Eliseu, lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Não uma, nem duas vezes. Várias vezes Eliseu avisava o rei: não vá naquele caminho, as tropas sírias estão lá. Não vá naquele outro caminho, não vá por aqui, vá por lá. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei sírio já estava duvidando do seu próprio exército. Ele achava que tinha alguém dentro do seu exército passando informação para Israel para que sempre o povo de Israel se desviasse dos sírios. E olha o que eles responderam. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. O profeta Eliseu, olha a fama do profeta Eliseu. Nos servos na Síria, eles conheciam o profeta Eliseu. E eles sabiam que o que o rei falava dentro do seu quarto de dormir, Eliseu, era de conhecimento de Eliseu. E não tinha tecnologia de câmera escondida, nem microfone. Não tinha essa tecnologia. E Eliseu sabia. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Eu imagino que Eliseu morava no alto de uma colina dessa cidade de Dotã. Morava numa região alta da cidade. E agora vieram os soldados sírios, as tropas, e cercaram toda a cidade. Porque eles queriam pegar Eliseu e prender Eliseu, matar Eliseu, alguma coisa eles queriam fazer para que ele não mais dissesse ao rei de Israel aonde o exército sírio estava. O verso 15. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Aquele rapaz que estava aprendendo com Eliseu a ser um profeta, saiu cedo e viu todo aquele exército cercando a cidade. E ele agora se dirige a Eliseu e fala: que faremos? Qual foi a resposta de Eliseu? Ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E olha a oração de Eliseu, e me chama a atenção a oração de Eliseu. Eliseu podia ter orado: Senhor, mande os seus anjos. Manda os teus anjos aqui para nos ajudar.
Senhor, toque o coração do rei de Israel para que ele mande as tropas vir aqui na cidade de Dotã para nos defender. Não poderia ser esta a oração de Eliseu? Poderia ou não poderia? Poderia. Estaria certo orar desta forma? Estaria também, pedindo que Deus lhe ajudasse. Mas olha a oração de Eliseu. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Eliseu tinha tanta confiança em Deus que ele não estava nem um pouquinho preocupado com o exército sírio. A ponto que ele já sabia que o exército de Deus estava ali. Ele apenas pediu, abra os olhos do moço, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos. E o que ele viu? Ele viu um monte, viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Cheios de cavalos, de homens, protegendo Eliseu. E o exército sírio viu essa cena. Tanto é que Eliseu nem chegaram perto de Eliseu. Mas o contexto da história, o restante da história também é interessante. Nós vamos chegar ali. Mas olha a confiança que Eliseu tinha em Deus. Será que nós não precisamos alimentar uma confiança como a confiança de Eliseu? De confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, sabendo que Ele vai nos proteger, que os teus anjos estão ao nosso lado, na nossa casa, convidar os anjos para fazer parte da nossa casa, se acomodar na nossa casa, nos proteger, ter a certeza de que Deus está ali nos protegendo. Confiança. Muitas vezes nós temos muitos medos, né? Medo, alguns têm medo de altura, voar de avião, outros têm medo de escuro. Eu tinha muito medo de escuro quando criança, muito medo de escuro. E no fundo do quintal de casa, não tinha luz no fundo, à noite, era uma tortura, e às vezes a mãe pedia para buscar uma ferramenta, alguma coisa que estava lá no fundo, estender uma roupa que estava lá, ou recolher uma roupa que estava estendida. E eu ia com muito medo. Que coisa tão pequena, né? Se a gente tem Deus do nosso lado, os anjos do nosso lado, um exército à nossa disposição para nos proteger, é só confiar em Deus, né? A gente vence os medos enfrentando. É só enfrentando que nós conseguimos vencer os medos. Se você tem medo de escuro, é só você enfrentar o escuro, entrar no escuro. Você vai vencer o teu medo. Se você tem medo de altura, é só você começar a subir todos os dias numa escada, você vai perder seu medo de altura. Enfrente. E nós podemos enfrentar porque Deus está do nosso lado. Você tem medo de falar de Deus para as outras pessoas? Vergonha? Não tenha medo. Tem um anjo do seu lado. Tem um exército do seu lado te defendendo. Você tem medo de ir em tal lugar porque é uma região perigosa? Você está indo com os exércitos de Deus do seu lado. Com anjos, com cavalos de fogo. Olha a sequência da história aqui de Eliseu, de verso 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E o Senhor feriu eles de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu foi até o exército sírio e lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E agora abriu os olhos, o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? E respondeu ele: Não ferirás.
Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Verso 23. Despediu-os e foram para o seu senhor. E olha o finalzinho do verso 23. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha como que Eliseu tratou aquele povo que veio para matá-lo, que veio para feri-lo. Deu um banquete de comida para eles e falou, pode voltar para sua terra agora. Não teve guerra, não teve morte, não teve feridos. E eles voltaram, e a Síria não investiu mais em Israel no tempo de Eliseu. Quanta confiança em Deus, quanta fé, tamanha fé. Eu conheci um homem, comportor, amigo do nosso irmão Daniel Gomes aqui. O nome dele é Antônio Zusa, ou seja, talvez você deva ter ouvido falar dele em algum momento. Ele já não consegue mais andar direito, e ele parou com as suas viagens missionárias. E ele viajava o Brasil inteiro para pregar o evangelho. E ele chegava numa cidade, não sabia onde ele ia pregar. Deus dizia para ele, você vai em tal igreja. E ele chegava na igreja e falava, eu vim aqui para fazer uma semana de oração de reavivamento espiritual com vocês. E daí a igreja se organizava e fazia semana de oração e ele pregava todas as noites. E ele vai em várias cidades. Uma delas, que é a história que eu quero contar, uma delas ele estava em Porto Alegre. E ele chegava de ônibus em Porto Alegre, na rodoviária de Porto Alegre, e aí tinha um hotel próximo ali da rodoviária, e ele se hospedava nesse hotel. E durante o dia ele fazia algumas visitas, e à noite ele ia para a igreja pregar. Esse era o trabalho dele. Passava às vezes um mês na cidade, pregava lá, fazia 4 semanas de oração em igrejas diferentes, depois ia para outra cidade, passava uns 3 meses fora de casa, depois voltava para casa. Passava mais um mês em casa e viajava para outra cidade, e assim ele era o seu ministério depois de aposentado. Ele era um comportor enquanto estava trabalhando, ele trabalhou com a comportagem, muitos anos, comportor muito bem sucedido, e depois que se aposentou, daí ele começou a fazer esse trabalho missionário. Detalhe, ele é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, não conhece uma letra sequer. Anda sozinho. Ele não sabe ler, esse ônibus aqui vai para tal lugar. Esse ônibus aqui é o do sítio cercado. Esse ônibus aqui vai para o centro. Não sabe nada. Simplesmente Deus o guiava. O Espírito Santo, ele parava no ponto de ônibus, na parada de ônibus, ele ficava ali e o Espírito Santo falava, próximo ônibus você entra. Ele entrava, dava o dinheiro, confiava que o troco ia ser certo, não se preocupava com isso, entrava e ia parar na igreja onde ele tinha que pregar. Sempre assim. O Espírito Santo de Deus guiava e guia este homem. Um dia, uma noite, ele voltando da igreja, parado no ponto de ônibus, aguardando o ônibus chegar para poder ir para o hotel. Sozinho, um senhor já de idade, sozinho. De repente vem 2 jovens, mal encarados, vêm com rapidez, e ele percebe que esses 2 jovens queriam assaltá-lo, né? E eles estão se aproximando rapidamente. Essa história ele contou para mim. Eu trabalhava lá em Porto Alegre e a gente ajudava ele nas viagens que ele fazia, né? Financeiramente, pagar as viagens. E daí ele me contou essa história e ele fazendo uma semana de oração lá em Porto Alegre. Esses 2 jovens vieram quando estavam na frente dele.
para assaltá-lo. De repente, do nada, os dois saíram correndo aterrorizados. Do nada. O que aconteceu neste momento? Deus abriu os olhos dos dois jovens. E eles viram os anjos de Deus protegendo este homem de Deus. Deus está pronto a proteger todos os homens de Deus. Você pode ser um homem de Deus. Para isso, a gente tem que desenvolver a nossa fé. Tem que desenvolver a nossa confiança em Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 1. Ali mostra, Hebreus relata a história de muitos personagens, heróis da fé. Mas no verso 1, ele diz o que é fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. A convicção dos fatos que não se veem. Eliseu não tinha convicção de que o exército de Deus estava ali? Alguém estava vendo o exército de Deus ali? Ninguém. Mas é a convicção de que o exército de Deus estava ali. Um pouquinho mais adiante, em Tiago ensina como podemos aumentar a fé. Tiago, capítulo 1, versos 2, 3, depois o 6. Versos 2 diz: meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações. Aqui está dizendo que para nos alegrarmos quando passamos por provações. Sabe por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz confiança, produz mais fé. Quanto mais formos provados em nossa fé, mais saímos fortalecidos com a própria fé. Mais nos fortalecemos. Verso 6. Aqui fala da sabedoria. Deus diz, se você quer sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. E o verso 6 diz assim, peça com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. Como eu desenvolvo minha fé? Você tem que confiar sem duvidar. Se eu confiar duvidando, como que eu vou desenvolver a fé? Não tem muita lógica. Que confiança é essa se há uma certa dúvida aqui? Se eu confio que Deus está me protegendo, então confie que Deus está te protegendo. Agora, se eu confiar, desconfiando, não, mas será que eu não preciso de mais gente do meu lado? Aonde nós estivermos, Deus vai estar nos protegendo, nos guardando com seus anjos celestiais, com o poder do Santo Espírito de Deus. Eliseu, ele veio a falecer, e o relato da sua morte está em 2 Reis, no capítulo 13. Veja a tamanha fé deste homem. Capítulo 13, o verso 21. 2 Reis, capítulo 13, verso 21. Eliseu já tinha morrido. E eles sepultaram Eliseu. O verso 21 diz assim, sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, um outro homem tinha morrido, e alguns enterravam esse homem. Eis que viram um bando, então se assustaram, aí lançaram este homem na sepultura de Eliseu. E o que aconteceu? No momento que o cadáver toca os ossos de Eliseu, ele torna-se a vida. Tanta era a fé de Eliseu. Eliseu era um anjo do céu que veio nesta terra? Eliseu nasceu diferente ou não é nascido de mulher?
não é um ser humano? Eliseu trabalhava com seu pai na fazenda, na roça. Ele largou a roça para andar com Elias. Eliseu era um homem comum, um homem como eu, como você, mas era um homem de Deus. Todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos, ligado, conversando com Deus, durante toda a sua jornada. Tamanha fé deste homem. Você quer desenvolver a sua fé? Aceite as provações que Deus coloca na tua vida. Confie mais em Deus. Acredite que Ele esteja dirigindo a tua vida. Acredite que Ele conheça o futuro. Ele conhece. Ele sabe o que é melhor para você. Uma última história, depois a gente lê Isaías. Como Deus age na nossa vida. Deus cuida de cada detalhe. Minha irmã estava grávida e teve uma gestação, teve um período de repente com alguns problemas, mas bem acompanhada, e a gestação estava bem. A gravidez estava boa. Mas quando a criança estava com 34 semanas, aí ela começa a sentir dores e rompe a bolsa. As mulheres conhecem sobre isso, né? Sai um pouquinho de líquido da bolsa, aí correm para o hospital. Isso foi uma quinta-feira, uma sexta-feira de manhã. Madrugada de quinta para sexta. E foi para o hospital. Aí perdeu pouco líquido, 10% do líquido que tinha na bolsa, e acabou não entrando em trabalho de parto. Aí ficou sexta no hospital, sábado no hospital, domingo no hospital, e nada de entrar em trabalho de parto. E aí os médicos, a médica resolveu na segunda induzir a um parto para que nascesse a criança, porque aquele abertura que houve na bolsa poderia infeccionar e daí trazer outros problemas, então é melhor retirar o bebê. Nasceu prematuro, aí vai para a incubadora, tem todos os procedimentos, passou uma semana no hospital ainda, né? E até que ele foi liberado. Uns podem perguntar, mas por que Deus permitiu que nascesse, estourasse a bolsa naquele momento, nascer antes e tal, e ficar se perguntando para Deus? O fato é que, quando o menino completou, o nome dele é Tiago, completou 17 dias. 17 dias nascido. Os pais do meu cunhado, numa viagem, entraram num acidente que estava na estrada e os pais dele faleceram. Os dois pais, os avós do Tiago, faleceram. Como Deus age? Permitiu que os avós pudessem ver o rosto do neto através da internet, né? Como tem pessoas nos assistindo. Permitiu que eles pudessem ver o rosto do neto, conhecer. Permitiu que ele nascesse antes um pouco e no momento em que o pai da criança, meu cunhado, precisou viajar para atender lá os pais dele, sepultura e tudo mais, o filho já estava em casa com os cuidados tranquilos, já com vacina, com tudo organizado. Como Deus age. Confia que Deus está dirigindo a tua vida em todos os momentos. Abra, o último verso que vamos ler está em Isaías, no capítulo 41. Isaías, capítulo 41. O verso 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a minha destra fiel. É uma promessa. Vamos nos agarrar a esta promessa e confiar mais plenamente em Deus no nosso dia a dia, desenvolver mais a nossa fé, para que estejamos fortes dia a dia, trabalhando para Deus, todos os momentos,
e assim nos preparando para a grandiosa volta de Jesus nas mansões celestiais. Amém? Santo e eterno Deus, amado Pai, um Deus de misericórdia, um Deus grandioso, somos indignos de estar na Tua presença, mas pela Tua misericórdia, receba nossa gratidão pelas bênçãos que tem dado a cada um de nós. Que o Senhor possa cada dia nos fortalecer nos Teus caminhos, nos dando sabedoria, nos dando paciência, nos dando porção dobrada do Teu Espírito, nos aumentando a fé para podermos cada dia confiar mais e mais em Ti, tendo a certeza que o Senhor guia a nossa vida. Prepara-nos, Senhor, prepara-nos para estarmos prontos quando Jesus voltar nos buscar. Conduza-nos agora para os nossos lares, na companhia dos Teus anjos, com a Tua proteção. É o que pedimos por Jesus. Amém, Senhor.